Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Então, estamos aqui para mais um encontro de segunda-feira à noite, né? Gratidão, né? Tenho falado todas as vezes nos meus vídeos, gratidão a todos, né, que estão comigo durante essas lives e também, né, quem tira um tempinho, quem às vezes eu sei como que é a rotina de mãe, de pai, que às vezes não consegue estar aqui ao vivo, né, mas essa live fica disponível por 24 horas aqui no Instagram, né? E também, né, eu tenho disponibilizado em outros canais, né, em outras redes sociais que eu tenho também feito a divulgação desse conteúdo. Então eu quero fazer o meu convite, né, para que vocês possam compartilhar essa live, né, eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, quando eu encerro aqui eu também coloco disponível lá, que é o canal Psicóloga Maria Rodrigues, né, se inscreva, notifique, aperte lá para vocês receberem as notificações. Pode escrever algum comentário, né? Dê um like, né? Com isso, né? Esse é o meu reforçador positivo que vocês estão gostando, né? Desse conteúdo, né? Então, quando vocês compartilham, quando vocês escrevem algum comentário, quando vocês fazem a divulgação desses meus conteúdos também, né? Eu tenho a certeza, né, de que esses conteúdos estão sendo válidos, né? Por isso que a gente está aqui numa nova segunda-feira trazendo novos conteúdos. Então, boa noite a todos que estão entrando aí. Como eu tenho feito de costume, né? Hoje a gente vai trazer um tema que é bem divulgado, bem falado, né? Eu quero trazer algumas particularidades que talvez a gente não se atente todas as vezes, né? Mas no final eu deixo aberto para que vocês possam trazer a sua pergunta. Vocês podem me mandar também um direct, vocês podem ter outras formas também, né? Eu sempre deixo disponível meu WhatsApp para que vocês possam fazer outras perguntas que também geram o meu tema para a próxima aula, tá? Mas no final aqui, vocês podem fazer alguma pergunta referente ao tema que a gente tem trabalhado. Eu falo que para vocês colocarem essas perguntas no final, só para depois eu não me perder aqui no meu raciocínio e lendo, tá? Então hoje eu vou trazer brevemente, né? Também a gente vai falar sobre um tema, né? Que algumas mães eu tenho, né? Já 11 anos de prática clínica, né? E desde da minha entrada na clínica eu tenho observado, né? Que questionamentos referentes ao tema, né? Do déficit de atenção e hiperatividade, né? O TDAH. Né? Esse conceito já mudou um pouquinho ao longo dos anos, né? Mas a gente tem trabalhado com isso, né? Que é o conceito do DSM-4, né? Que fala, que regulariza, né? Que escreve todas esses transtornos, né? E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Tem grande prevalência, né? A gente inicia na infância e por isso, né, que ele tem chegado muito, né, nos consultórios, a gente sempre ouve falar, mas eu quero trazer informações para vocês hoje, pai, mãe que está me ouvindo, né, brevemente alguns conceitos para vocês entenderem o que realmente é esse transtorno e para ter uma noção, pelo menos, né, uma aproximação para saber se isso realmente é o que tem acontecido com seu filho ou não. É claro que todos esses conteúdos que eu tenho trazido, né, para o pai, para a mãe, é uma forma de gerar informação, né, e são informações, eu tenho tomado esse cuidado e vocês podem me dar esse feedback que são informações, né, o meu desejo é que são informações que realmente tenham prática, né, que a gente possa já usá-los durante a nossa semana para entender algum fator, mas esse diagnóstico, né,
eles são dados, né, o diagnóstico desse transtorno do TDAH, ele é dado, né, ele é fechado por uma equipe multidisciplinar e principalmente na figura do neuropediatra, tá? Então, o neuropsicólogo, um psicólogo vai levantar algumas suposições, a gente tem alguns testes, a gente tem essa avaliação clínica para saber, né, desses casos, mas a gente precisa de outros profissionais para estarem, né, realmente fechando esse diagnóstico. Então, tudo que eu vou falar a partir de agora, de uma forma bem breve, né, se vocês entendem que isso tem acontecido com o seu filho, né, se você observa esses comportamentos, esses agravamentos com seu filho, o que eu te indico é realmente procurar um profissional, né, um psicólogo, né, que realmente possa te ajudar nesse processo de entender, de realmente saber se esse é o quadro do seu filho ou não, né, porque a gente vai falar, né, então eu fiz a minha pergunta lá, né, meu filho é desatento, é agitado, será que a gente pode falar que ele tem um transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade? Eu vou então falar agora, eu vou responder para vocês, eu vou colocar, né, são as causas, né, qual é esses sintomas, como é que as crianças têm respondido, e aí no final você pode tirar a sua conclusão e debater esse seu levantamento com um profissional que possa te ajudar, tá bom? Então, esse transtorno, né, o que eu falei, tem chegado muito no consultório porque ele tem prevalência na infância, né? Ele começa na infância, vai até a vida adulta, mas a gente vai ver que é um transtorno que gera, né, problemas muito sérios relacionados à atenção, a hiperatividade e a impulsividade, né? Então, quando a gente observa que a gente tem crianças com esse quadro, né? São vários sintomas, só para trazer para vocês, são vários sintomas que realmente eles vão precisar ter por um período de tempo para que a gente caracterize esse transtorno. Mas acho que nós, enquanto pais e mães que estamos ali no cotidiano com os nossos filhos, que recebemos a ligação da escola, que recebemos o feedback dos outros grupos que ele participa, realmente estamos muito aptos a saber realmente se esses comportamentos, né, estão com esse excesso desses comportamentos que eu descrevi para vocês, né? Então, alguns estudos, né, vão trazer que a causa desse transtorno TDAH, ele é fortemente trazido pelo fator genético, né? Então a gente vai ver, né? E aí eu também estava lendo algumas informações e pensando da nossa postura enquanto pai, que se grande parte dessas situações acontecem por fator genético, né? Somos nós que temos passado, né? Pai e mãe têm passado esses fatores genéticos para os nossos filhos, né? Então eles vão dizer que crianças que têm esse transtorno, 50% e a mais, né? Normalmente os pais também têm esse transtorno, tá? Eu não sei se você consegue observar isso na sua criança, em você, né? E se você é um profissional que também vai estar vendo esse vídeo, né, a gente sempre observa, né, quando a gente vai fazendo a parte clínica, observando, né, fazendo a ficha do paciente, a gente tem essa observação que esses comportamentos também tem mais alguém na família com essas mesmas dificuldades. É claro que na vida adulta eu vou falar só rapidamente um pouquinho, né? Algumas situações com a maturidade a gente vai melhorando, mas esse transtorno não tem uma cura, né? Então a gente continua a ter o TDAH, mas a gente tem
outras formas de ser observado, ou se ele já foi trabalhado, vai ter outras formas de expressão, tá? Então, a gente vai falar aqui nesse cérebro da parte do córtex cerebral aqui superior, ele tem algumas dificuldades na sua formação, algumas limitações que vão gerar essas dificuldades com esse controle, né, com os impulsos e com a falta de atenção, tá? Então é por isso que grande parte do tratamento que eu vou falar para vocês depois, né, precisa da medicação, do fármaco, né, tem esse fator porque reconhecemos que realmente é um déficit, né, cerebral mesmo, tem algumas funções aí que não estão trabalhando bem e que precisam de alguns conectores a mais para que esse processo aconteça, tá? Então esses são um grande fator de causa nesse transtorno. Outro fator também alguns estudos trazem que mães que fizeram uso de álcool ou alguma substância psicoativa, de cigarro, do tabaco durante a gravidez também tem maior propensão a ter crianças, né, com esse transtorno. E tem outros fatores que eles trazem também como ambientais. Vamos dizer, uma família mais caótica, com algumas desordens, né, sociais, alguns fatores que também eles não conseguem ter um bom amparo com essa criança na infância, também tem probabilidade de ter mais esse transtorno, crianças com esses transtornos, tá bom? Então, a gente tem falado, né, então, a criança nasce com esse transtorno, né, então, assim, grande parte dessas crianças nascem e às vezes tem um agravamento ou uma melhora dos sintomas de acordo com situações que ela vai vivendo, né? Então a gente fala também que são dois grandes grupos, então a gente pode observar dois grandes grupos nesse transtorno. Um que é o tipo essencialmente desatento, né? Então vamos observar que algumas crianças, é o que a gente vai falar, que a criança está naquele mundo da lua, né? É o desatento que ele tá lá estudando, a professora tá passando alguma coisa na lousa, mas ele olha para fora e ele vê o passarinho passando lá, aí ele vai ligar que tá outro dia, ele tava na praia, que ele viu o passarinho passando, e quando ele percebe, volta novamente a atenção para a professora, já se perdeu um ponto, né? Então esse é o essencialmente desatento, mas realmente ele não precisa ter essa agitação motora, né? Então às vezes são crianças que ficam lá no cantinho da sala, na família também às vezes às vezes até o mais tímido, mas ele se envolve com outras atividades, mas que você percebe que ele não consegue ter uma atenção direcionada por um longo período, um longo ou pequeno período às vezes, focado em alguma atividade, né? Então ele não precisa ser aquela criança, né, que demanda todo mundo ficar olhando porque não para, porque não consegue fazer nenhuma atividade, né? Normalmente ele também não consegue prolongar uma atividade, né? E a gente vai observar mais as atividades escolares, porque a escola que normalmente consegue ver esses casos, principalmente do desatento, porque é o que tem agitação motora, né? A hiperatividade a gente já observa às vezes antes da chegada da escola, né? Mas também é uma criança que a gente precisa observar, né? Que às vezes ela também não consegue manter uma atividade, tem dificuldades escolares, né? Não consegue se concentrar nem no brincar, né? Às vezes tem uma atividade que eles gostam muito, mas mesmo assim eles não conseguem manter a atenção concentrada por muito tempo. E o outro tipo, né, é o tipo hiperativo, que é o que a gente mais tem observado e às vezes
dado a atenção, que é o porquê requer de nós enquanto pais, né, profissionais, né, da educação ou da saúde, requer da gente mais energia, da gente estar observando ali, né, essa criança a todo momento, porque ela demanda energia, né? Então esse tipo hiperativo é o que a gente primeiramente observa, que é esse que não tem parada, né? A gente costuma falar, né? Ele troca as atividades, né? A atenção e a agitação motora por muito tempo, tá bom? E são esses dois grandes tipos. Tanto um quanto o outro precisa da nossa atenção, né? Não para que traga preocupações exageradas, né? A gente já tem tratamento, a gente já tem uma forma de se trabalhar com esse transtorno, né? É claro que cada criança responde de uma forma, mas são dois tipos que normalmente a gente vai ter mais, vão trazer mais queixas pra gente quando é a entrada da criança na escola. Né? Então é aí que a gente começa, porque é onde a criança precisa e necessita ter uma atenção mais focada, né? E alguns pais me falam assim: ah, mas meu filho, como que é hiperativo? Como que ele não consegue manter atenção na escola, sendo que na hora que ele vê ele tá no videogame, ele consegue ficar lá 1 hora assistindo videogame, jogando o jogo, né? E aí, isso não quer dizer que ele não tenha o TDAH, tá? Mas quer dizer só que algumas situações, alguns casos, né, eles conseguem manter o hiperfoco em uma atividade, né? Aquele que ele gosta muito, que ele tem muito prazer em fazer, tá bom? E normalmente tá ligado com videogame ou com jogo, com a televisão, porque realmente essas atividades são feitas, né, para tomar muita atenção e não precisa só usar essa parte do cérebro, né? Não é uma atividade de concentração. Pensa 1 hora lendo um livro, vendo uma aula, e 1 hora jogando videogame com aquela luz, com volume, né, com a música, com tudo que é feito para que o seu filho mantenha a atenção, né? Mas não quer dizer que ele não tenha problemas, né? Esse transtorno, só quer dizer que ele tem um hiperfoco em uma atividade que ele gosta muito, tá? E a gente precisa até trabalhar com esse recurso depois. Tá? E eu vou falar para vocês agora um pouquinho dos tratamentos, né? Então a gente sabe um pouquinho da causa, sabe diferenciar esses dois tipos, né? E realmente o que precisamos fazer enquanto pais e mães para que a gente tenha um trabalho com essa criança. Gente, não é bobeira, né? Não é que ele é desobediente, quebrar limites e regras. As crianças, a gente precisa ensiná-los, né? Existe crianças com essas dificuldades, mas realmente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um caso diferente. Tá? Então a gente tem que saber diferenciar, né? Uma criança que ele não tem conseguido ter esse controle, né, essa impulsividade, né, que ele não tem controle sobre o seu comportamento em todos os âmbitos que ele está, né, que ele não consegue se concentrar, não consegue dar atenção às suas atividades em geral, do que uma criança que está com dificuldade com regras. Tá? E a gente, enquanto pai e mãe, se a gente tem alguma dúvida, a gente leva para um profissional, e um profissional, juntamente com a família, com outros, com uma equipe, ele vai estar conseguindo te passar essa diferença, mas realmente a gente precisa, né, fazer com que essas crianças cheguem a um tratamento, né, para que ele possa entender outras formas de lidar, né, com essa expressão, que ele possa ter um outro tipo de tratamento que vá ajudá-lo efetivamente a seguir, a conseguir fazer toda essa organização social melhor, tá? Porque senão ele não vai conseguindo, né, ele não vai tendo
ele não vai conseguindo digerir, né? Ele não vai conseguindo ter esse controle nesses ambientes, mesmo que ele queira, né? Porque a gente já falou que é uma disfunção cerebral mesmo, de partes do cérebro dele. E aí ele vai, às vezes, se excluindo, ou as pessoas, né? Outros colegas, outros pares vão excluindo eles dessas atividades e ele vai tendo problemas no futuro, né? Os estudos também dizem, né, que está muito associado a esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade outros transtornos, né? Principalmente o TOD, o positivo desafiador, transtornos de ansiedades e transtornos de aprendizagem. Né? Então, normalmente, né, 1 a cada 3 crianças também tem essas comorbidades. Não é só o TDAH, tá? Então, a gente tem que trazer, né, essa criança para uma avaliação, né, para um tratamento, para que também a gente possa amenizar alguns sintomas que vão seguir essa criança até a vida adulta, né? Como eu falei para você, não tem uma cura, né, para esse tipo de transtorno. Então a gente trabalha com um tratamento que eu vou falar para vocês agora, mas o adolescente continua tendo e o adulto continua tendo, né? E às vezes a gente nem se imagina que nós podemos ser esse adulto ou outros adultos que a gente conviva tem esse transtorno, mas que não foi diagnosticado, não foi trabalhado e hoje ele tem grandes dificuldades na vida adulta. Depois, numa próxima live, a gente pode até trazer qual é a influência, né, realmente, né, qual que são as características desse transtorno na vida adulta, mas não é o caso agora, né, mas é bem interessante a gente entender por que eu tenho falado para vocês que a gente precisa trabalhar com a prevenção, com tratamento na infância, né, para que isso possa ser amenizado na nossa vida adulta, tá? Então, como eu falei para vocês, é muito ligado à infância, porque esses sintomas, né, principalmente a hiperatividade, é muito mais forte, né, na infância. Então a gente consegue logo ter essa observação, que às vezes na vida adulta isso se perde, mas continua, às vezes a desatenção muito grande, tá? E o tratamento, então, como a gente tem falado desse fator genético, o tratamento de primeira escolha é o farmacológico, né? Temos hoje várias medicações, né, para ser trabalhado, e por isso que eu falo que a gente precisa da avaliação do neuropediatra, porque é ele, né, o psicólogo, a gente não tem essa habilidade, né, não é isso o nosso trabalho, mas é o neuropediatra que vai fazer essa intervenção farmacológica, né, que vai fazer com que essa criança, principalmente no período escolar, né, a gente normalmente trabalha com a medicação de crianças de 6 a 12 anos, né, que são nesses primeiros anos escolares, mas ele vai tomar essa medicação no período escolar, para que essa atenção consiga ser mais focada, né, essa agitação motora possa diminuir um pouco, né, e para que ele consiga ter um rendimento necessário para gerar aprendizagem, né, que ele consiga ter essa atenção, né, para que possa gerar essa aprendizagem, né. Mas aí a gente também pode observar que esse tratamento farmacológico ele tem limitantes, né? Porque a gente vai utilizar essencialmente para o período escolar, né? Então a gente precisa ter um tratamento psicológico aliado, né? Hoje a terapia comportamental é uma das mais indicadas para esses casos, né? E a gente precisa ter esse trabalho, porque eu falei para vocês, né? Esse transtorno vai estar com a pessoa até a vida adulta, né? Faz parte dessa pessoa. Então, os fármacos vão até um período para que a gente possa ter esse trabalho, consiga gerar essa parada, né? Essa concentração para aprendizagem. Mas em outros ambientes, né? É o trabalho juntamente com o psicólogo e com a família na orientação de pais que vai fazer com que a
criança aprenda outras habilidades, né? Que a escola seja orientada, para que os pais aprendam outras habilidades no tratamento com essa criança, né? Porque ele tem uma vida toda para ele aprender a lidar com algumas situações, né? Que requer a espera, que requer uma atenção um pouco mais. Ô, gente, voltamos. Né? Então, a atenção que requer alguns pontos, né, que durante os atendimentos vão ser essas habilidades que vão ser trabalhadas, né? Se a memória tem algumas dificuldades que realmente existe, a gente precisa trabalhar com que essa criança tenha uma rotina mais direcionada, né? Isso vai ser trabalhado com a família. Uma criança que cada dia tem uma atividade, né, que ela não reconhece, ela não tem um horário de alimentação, que ela não tem horário de sono, que ela não tem horário de estudos, né? Para uma criança com TDAH é muito mais difícil trabalhar com essa falta de rotina. Então é nessas situações de orientação de pais, em terapia, que a gente vai colocando, né, essa necessidade de uma organização melhor, porque aí a memória, essa organização vai ficando um pouco mais fácil para a criança, né? Ela vai aprendendo a lidar com essas limitações de memória e às vezes com a concentração e com a desorganização, né? Mas ela vai aprendendo a lidar de uma forma, né, que a gente vai ensinando habilidades de organização, de rotina, né? Então durante os atendimentos e na orientação de pais que a gente vai passando isso, no convívio com os pares, né, nas consequências do seu comportamento, tudo aquilo que a gente já tem falado até hoje, né? Então, não só o uso da medicação, que é de grande valia nesses casos, sim, né? Você encontrando realmente a medicação certa, né, para o tipo também de transtorno que o seu filho tenha, que eu falei dos tipos que a gente tem, a gente vai encontrar essa medicação certa, mas a gente também precisa saber que há uma necessidade muito grande nesses casos de ser trabalhado, né, durante os atendimentos psicológicos, uma orientação com a escola e orientação com a família, né? Todas esses sintomas, esses agravamentos que a gente vai vendo nesse período, se eles não forem trabalhados, a gente vai ver, né, adultos, né, com outros tipos de dificuldades, né, com outros tipos de transtornos associados, né, e com muitas dificuldades, às vezes no ambiente de trabalho, né, às vezes perde muito serviço, né, e logo está em outro porque não consegue manter aquela atividade por muito tempo, nos relacionamentos, em outros ambientes que eles vão levar esse transtorno até a vida adulta, né? Então, realmente, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa ter esse reconhecimento amplo, né, para entender. Não sei se você tem conseguido, né, manter esse meu raciocínio, né, de saber assim, tem as causas, tem um fator genético muito associado, né? A gente no tratamento vai precisar entrar o tratamento medicamentoso realmente, principalmente no período nos primeiros anos escolares, para que a gente garanta que essa criança continue na escola, né? Mas associado a tudo isso, a gente precisa mudar a nossa rotina de família, a gente precisa estar muito mais atentos aos limites, às regras, a rotina, as consequências desse comportamento, para que ele aprenda, né, situações diferentes, né, e que o cérebro dele, que ainda, né, essa parte do cérebro que não está sendo ativada, ele possa ser cada dia mais ativado, ok? Então, é esse conhecimento que eu gostaria de passar para vocês aqui, que às vezes a gente tem muitas dúvidas de saber, né, se o meu filho agitado realmente tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou não, né? A gente vai conseguir observar isso se você vê uma desordem, uma perca que esse transtorno traz uma desordem muito maior em vários ambientes e por um período de tempo,
né? Se você tem observado que o seu filho desde muito criança, você tem a escola, a creche tem trazido essas queixas de atenção, de desatenção, de impulsividade, de hiperatividade e que tem atrapalhado ele na aprendizagem, tem atrapalhado ele em outros ambientes, na sua casa, você vê que ele não consegue manter as atividades que ele se propõe, ou na igreja ele não consegue manter com os pares, né, uma organização, uma brincadeira até o final, né, que isso já gera outras preocupações, provavelmente você precisa levar o seu filho para uma avaliação, tá bom? E aí, junto com o profissional capacitado, você vai ter essa resposta. E outra situação é que a criança em si, quando ela é muito pequena, principalmente antes desses 6 anos, principalmente na entrada da escola, essa agitação motora, né, a gente observa, né, a gente fala que é uma criança ativa e todas as crianças devem, né, isso é uma essência da criança, é essa ativação motora. Você só vai observar se isso tem trazido desordem ou tem trazido transtornos, né, ao longo da vida da criança, né, ou ao longo da vida adulta. Desordens a mais, perca de rendimento, perca de outras situações que são agravantes. Mas uma criança, realmente, ela não vai passar, né, principalmente os pequenos, que eu falei para vocês, abaixo de 6 anos, parado meia hora assistindo uma aula. Ou uma aula com essa função que a gente fala, né, de uma professora lá na lousa e outra pessoa aqui sentada ouvindo. Não vai estar na igreja durante 1 hora ouvindo alguém falar, ou não vai estar nessas situações como a gente às vezes gostaria que os nossos filhos estivessem, né, paradinhos lá, sentadinhos. Mas aí você vai conseguir ver a diferença, principalmente quando você observa outras crianças ou seu outro filho, né, que há uma diferença entre uma atividade motora, entre uma hiperatividade motora, né, uma atenção que não consegue se concentrar em todas as atividades por muito tempo e de uma desatenção que leva ele às vezes a esquecer algumas situações, uma memória muito difícil, qualquer objeto, qualquer barulhinho, qualquer outra situação acaba tirando ele do foco que ele estava fazendo. Uma criança pequena, ele vai trabalhando, a gente vai trabalhando com que essa atenção seja maior, mas se isso tem trazido prejuízos, principalmente na entrada da sua criança na escola, é um ponto de não trazer preocupação, mas é um ponto de atenção para que a gente busque um profissional capacitado para nos gerar uma orientação, se isso mesmo é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou se é só alguns características e sintomas que devem realmente ser trabalhados, não que não deve ser trabalhado, né? Não que não precise o profissional trabalhar, mas que não se enquadra nesse quadro de transtorno, tá? E para isso, como eu falei lá no começo, vocês vão precisar de uma avaliação mais completa que o neuropediatra vai fazer junto com o psicólogo, com avaliações da escola, né? É multiprofissional para ele gerar esse diagnóstico, ele vai precisar de várias pessoas, né? Vários relatórios de ambientes onde essa criança está para realmente fechar esse diagnóstico, tá? É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre o transtorno. Eu gostaria, né, e vou colocar depois a pergunta para vocês, se vocês querem saber mais, né, desse transtorno, alguma outra situação, né, principalmente que a gente tem observado na adolescência, na vida adulta, como é que ele se caracteriza. Mas eu trouxe para vocês, né, para que seja uma informação que gere prevenção, que gere novos olhares, e não é um olhar
de, de trazer rótulos para o seu filho, né? Mas é um momento da gente observar se realmente isso está acontecendo e que a gente precisa procurar ajudas para um tratamento adequado e que a gente veja quando eles chegarem na adolescência e na vida adulta algumas dessas limitações, né? Desses problemas que a gente tem na infância já tenham se cessado ou pelo menos diminuído, né, esses agravamentos e que ele possa ter uma vida adulta, né, saudável mentalmente e emocionalmente. Tá bom? Eu não sei se alguém aqui tem alguma pergunta, é isso que eu tinha para trazer para vocês de informação. Estou aberto a algumas perguntas se vocês querem ter algo específico que está acontecendo, se vocês querem me perguntar, tá bom? Agora é a hora. Deixa eu só ver minha colinha aqui enquanto vocês tem um tempinho de vocês aí, se tem mais algo que eu quero, que eu deixei anotado aqui. Então é isso, né? Para quem vai me ver na reprise, né? Eu sei que como eu tenho falado, algumas pessoas não conseguem ver ao vivo, né? Mas eu tô aqui, né? O meu compromisso de toda segunda-feira às 8h30 da noite, a gente tem esse encontro, né? Ainda tô pensando no nosso próximo encontro. Eu pensei em falar algo sobre mais a vida do adolescente, que também são angústia dos pais e das mães, né? Mas eu vou colocar algumas perguntas porque realmente eu quero trazer conteúdos, né, que sejam válidos para vocês depois. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, algumas pessoas entraram. Se querem trazer alguma pergunta, eu já falei em algumas situações. Se você não conseguiu me ouvir, vai ficar aqui ao vivo por 24 horas. E vocês podem me mandar as perguntas no direct, né? Lá no meu canal eu falo para vocês, eu gostaria que vocês pudessem lá, se inscreve, né? A gente ainda está começando esse trabalho lá, mas convide outras pessoas também para estar toda segunda-feira aqui, né? A gente tem conteúdos que realmente, né, mesmo que não seja a sua situação agora, né, essa informação pode trazer diferença para você no futuro, tá bom? Ou para que você, se você for passar por essa situação no futuro, ou se você vai ajudar outra mãe, outro pai acolhendo, né, essa angústia e podendo trazer essa informação. Então, coloca aí, compartilha esse vídeo durante essas 24 horas, vocês podem compartilhar para que mais pessoas continuem seguindo e semana que vem a gente vai trazer mais conteúdos, tá? Vou abrir novamente, não sei se mais alguém tem alguma pergunta agora, né? Senão eu tô encerrando, né? Então segue nos canais, né? Eu também tenho a página no Facebook, que é Psicóloga Maria Rodrigues. Eu sempre tenho colocado esses conteúdos, né? E vocês podem, através dessa rede social, me procurar, né? E eu tenho gratidão por todos que passaram por aqui, todos que ainda vão ver esse vídeo, né? Gratidão porque vocês tiraram esse tempinho para ter informações que realmente vão fazer diferença para você, né? Com seus filhos lá no dia a dia, tá bom? Obrigada, boa noite e até segunda-feira, 8h30 da noite.